Quando os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens pesadas do Vale do Pó, em março de 1945, a tensão no ar era palpável. No horizonte, os bunkers alemães se erguiam imponentes, intransigentes e cheios de desprezo. Para os soldados brasileiros, a realidade era dura. Faltavam equipamentos militares adequados, especialmente os lança-chamas, que eram caros e escassos. Foi nesse cenário de desespero que, em um momento de pura necessidade, um grupo de soldados improvisou uma solução inesperada. Com garrafas de vidro, combustível e trapos, cada equipamento improvisado custava apenas 15. A ironia da situação não passou despercebida. Em meio à artilharia pesada, o que poderia ser considerado como uma arma de última linha tornava-se o salvador de vidas. O protagonista, o sargento Araújo, sentia um misto de alívio e apreensão. A ideia de usar garrafas incendiárias era ousada e arriscada, mas a urgência da missão não deixava espaço para hesitações. Ele podia ver nos rostos de seus homens o medo e a determinação entrelaçados. O cheiro do óleo, misturado com a umidade do concreto dos bunkers, criava um ambiente quase opressivo. Araújo sentiu o peso da responsabilidade, não apenas pela vida de seus homens, mas pela eficácia daquela estratégia improvisada. Algo estava prestes a mudar, e ele sabia disso. Mas o quê? A resposta estava escondida nas garrafas que seguravam em suas mãos. Meses antes, a pressão contra as forças alemãs tinha aumentado, e o Vale do Pó tornara-se um campo de batalha decisivo. Desde o início de 1945, Araújo e seus homens enfrentavam constantes embates, com a certeza de que a luta era um teste não só de força, mas de criatividade em situações limite. As reuniões entre os soldados eram repletas de frustração. Cartas pedindo mais equipamentos e suprimentos eram enviadas, mas o retorno sempre era o mesmo: aguarde. Araújo sabia que a situação se tornava cada vez mais crítica e que, se quisessem avançar, teriam que encontrar uma solução. Quando finalmente decidiram por improvisar um lança-chamas de garrafa, o grupo de Araújo uniu forças. Cada um deles trouxera suas próprias experiências do passado, e as risadas nervosas eram misturadas à desconfiança. Afinal, o que poderiam conseguir com garrafas de vidro? Apesar disso, havia uma faísca de esperança. Com cada garrafa preenchida, a determinação crescia. Uma sensação de solidariedade brotava entre eles. E enquanto a tensão do combate se aproximava, Araújo começou a sentir que talvez, apenas talvez, poderiam fazer a diferença. As horas seguintes passaram lentamente, com o som distante de tiros ressoando ao fundo. O céu, antes encoberto, começava a clarear, como se refletisse a mudança de ânimo entre os soldados. Araújo observava seus homens, agora engajados em uma tarefa que, mesmo improvisada, lhes dava um propósito. O momento estava se aproximando e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele poderia sentir que a guerra estava prestes a mudar, e a única certeza que tinha era que a coragem e a criatividade tinham que se unir em um só objetivo. Assim, com a determinação gravada em seus rostos e as garrafas nas mãos, Araújo e seus homens se prepararam para o que estava por vir. A esperança, embora frágil, começava a florescer em meio à incerteza. O que poderia parecer um gesto trivial, agora se tornava uma declaração de resistência. Em um mundo onde a escassez reinava, a improvisação se tornara um ato de coragem. E no silêncio tenso que precedia a batalha, a verdadeira luta estava prestes a começar. Meses antes da ofensiva, a pressão contra as forças alemãs havia aumentado e o Vale do Pó se tornara um campo de batalha decisivo na Segunda Guerra Mundial. Desde o início de 1945, Araújo e seus homens enfrentavam constantes embates, onde a luta não era apenas física, mas também um teste de resistência e criatividade. A 1ª Divisão de Infantaria Brasileira, parte da Força Expedicionária Brasileira,
Efebe, havia recebido ordens para se juntar aos aliados no fronte italiano. No entanto, a realidade que encontraram era crua e desoladora. As cartas enviadas aos comandos superiores, pedindo mais equipamentos e suprimentos, frequentemente recebiam a mesma resposta: aguarde. Essa repetição alimentava a frustração e o desespero entre os soldados. Araújo, um homem de princípios e líder natural, sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Sabia que a situação não poderia continuar assim. Seus homens precisavam de algo para lutar. Em meio a essa frustração, Araújo começou a ouvir as vozes inquietas de seus homens, discutindo a necessidade de alternativas. Durante as reuniões estratégicas, relatos de batalhas passadas, onde a inventividade havia prevalecido sobre a escassez, inspiraram a ideia de um lança-chamas improvisado. Apesar de muitos acharem a ideia uma loucura, Araújo decidiu convocar um grupo de soldados mais próximos para discutir essa possibilidade. O cabo Carlos, um mecânico habilidoso. O soldado Oliveira, com um jeito especial com fogo. E o jovem Ferreira, que trazia energia contagiante, uniram forças. Juntos, começaram a reunir materiais. Garrafas de vidro de suprimentos de racionamento e uma mistura de óleo e gasolina, obtida por meio de pequenas trocas com moradores locais. As risadas nervosas e a desconfiança eram palpáveis, mas havia uma faísca de esperança que começava a brotar. Araújo observava seus homens enquanto se dedicavam a confeccionar as garrafas incendiárias. Aquela tarefa não era apenas física, mas um rito de passagem, um modo de resgatar a dignidade em meio ao caos. Com cada garrafa que preenchiam, a determinação crescia. Sentiam-se mais unidos, mais fortes. Enquanto a manhã se aproximava, o som distante de tiros ressoava ao fundo, mas a adrenalina pulsava nas veias de Araújo e de seus homens. Eles estavam se preparando para o que estava por vir, e o que poderia parecer um gesto trivial tornava-se uma declaração de resistência. Em um mundo onde a escassez reinava, a improvisação se tornava um ato de bravura. Com as garrafas prontas, Araújo sentiu que aquelas simples armas carregavam o peso de suas esperanças e vidas. Ele percebeu que, mesmo diante da adversidade, havia uma força que não poderia ser subestimada, a determinação de homens que se recusavam a desistir. E assim, com a esperança renascendo entre eles, Araújo e seus soldados se prepararam para a verdadeira luta que estava prestes a começar. O amanhecer da ofensiva chegou como um sopro frio, trazendo consigo o som distante das armas. À medida que o sol começava a se erguer, Araújo e seus homens, posicionados atrás de uma elevação, trocavam olhares de expectativa. O cheiro forte do óleo das garrafas incendiárias misturava-se à umidade do ar, criando uma atmosfera eletrizante. Araújo podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias, um misto de ansiedade e determinação. Era o momento pelo qual haviam se preparado, a oportunidade de mostrar que, mesmo sem equipamentos adequados, poderiam fazer a diferença. Com um gesto decidido, Araújo avançou em direção ao primeiro bunker inimigo. O coração batia acelerado e o peso da responsabilidade aumentava a cada passo. Ele olhou para suas mãos, que seguravam a garrafa improvisada. A verdade é que ele sabia que, naquele instante, o que estava em jogo não era apenas a vitória, mas também a vida de cada um de seus homens. Ao seu redor, o grupo seguia em uma linha, cada um com o olhar focado no objetivo. Quando chegaram à distância ideal, Araújo lançou a primeira garrafa. O objeto voou como um projétil, cortando o ar em direção ao bunker. A explosão foi ensurdecedora, uma bola de fogo que iluminou a manhã, criando um espetáculo de luz e calor. A visão dos soldados inimigos, pegos de surpresa, recuando e se escondendo, trouxe um sentimento de euforia ao grupo de Araújo.
O som do fogo crepitando era música para seus ouvidos, uma sinfonia de vitória inesperada. Os gritos e os sons de desespero dos adversários ecoavam em seus ouvidos, mas Araújo estava imerso em um silêncio interno, uma reflexão sobre o que havia construído com seus homens. O que antes parecia uma missão sem esperança transformou-se em uma vitória inusitada. Ele viu a transformação nas expressões de seus companheiros. O medo havia dado lugar à confiança. Aquela garrafa de vidro, simples e barata, tornara-se um símbolo de resistência e criatividade. À medida que mais garrafas eram lançadas, Araújo percebeu que o efeito da estratégia improvisada ia além do físico. Havia uma energia renovada correndo entre eles, um sentimento de camaradagem que florescia em meio ao caos. Os rostos ao redor dele estavam iluminados pela luz do fogo, e as chamas refletiam a determinação que ardia em seus corações. Araújo sabia que aquele momento seria lembrado como um marco, um testemunho do que poderiam conquistar juntos. Ele lançou mais garrafas, e cada impacto gerava não apenas destruição, mas uma onda de esperança. O calor da batalha era intenso, e Araújo lutava para se manter focado. Ele entendia que a vitória não viria sem sacrifícios, mas naquele instante, a sensação de que estavam fazendo a diferença era palpável. As garrafas incendiárias, que muitos poderiam olhar e ver apenas vidro e combustível, se tornaram um símbolo de resistência, um lembrete de que a engenhosidade e a bravura poderiam vencer até os desafios mais difíceis. Enquanto as labaredas dançavam em direção ao céu, Araújo ouviu o grito de um de seus homens, que exclamou: "Estamos ganhando, sargento! Eles estão recuando!" Uma onda de alegria e alívio percorreu o grupo. Era um momento que transcendeu a luta física. Era uma celebração da vida e da coragem. Araújo sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão. Ele havia testemunhado a força do espírito humano em um dos momentos mais sombrios da guerra. Assim, enquanto as chamas iluminavam o horizonte, Araújo compreendeu que aquele dia não seria apenas mais um dia de combate. Era um novo começo, um símbolo do que poderiam alcançar quando a criatividade se encontrava com a necessidade. E naquele instante, ele soube que a guerra poderia ser enfrentada de maneira diferente. O improviso não era apenas uma solução. Era uma declaração de que, mesmo diante da adversidade, a luta pela vida e pela dignidade continuaria. Enquanto observava o avanço de seus homens, Araújo começou a pensar nas implicações daquela estratégia inovadora. O improviso tinha provado ser não apenas eficaz, mas essencial. O que antes era considerado uma solução desesperada, agora se revelava uma técnica viável em um campo de batalha dominado por forças inimigas bem equipadas. Ele percebeu que, naquele dia, o que parecia impossível tornara-se uma realidade. As garrafas incendiárias, que muitos poderiam considerar apenas um recurso de última linha, emergiam como a chave para o avanço e a vitória. Araújo observou as labaredas dançantes à medida que consumiam os bunkers inimigos. Cada explosão não era apenas um ato de destruição, mas também um símbolo de resistência. Ele lembrou-se das reuniões que tiveram, das frustrações e incertezas, e como aquelas garrafas simples e baratas se tornaram um testemunho de criatividade em tempos de crise. O que antes era uma luta armada, agora se transformava em uma dança entre a invenção e a necessidade. O espírito de camaradagem brotava entre os soldados enquanto a vitória se tornava palpável. Araújo sentia que a força que unia seus homens não era apenas a necessidade de sobreviver, mas algo mais profundo, uma conexão que transcendia a guerra. O sol começava a brilhar alto no céu, e o calor da batalha era agora acompanhado por um calor humano renovado.
As risadas e gritos de celebração começaram a ecoar, misturando-se com o som das chamas que ainda ardendo. Enquanto a poeira assentava após a intensa ofensiva, Araújo percebeu que, embora a vitória tivesse vindo com um custo, o sacrifício de seus homens não havia sido em vão. Ele pensou em quantos camaradas haviam lutado ao seu lado e em quantas vidas haviam sido transformadas pela coragem demonstrada naquela manhã. A força da união e da criatividade havia se mostrado mais poderosa do que qualquer equipamento militar. No entanto, Araújo sabia que a batalha não terminava ali. Embora tivessem conseguido um avanço significativo, novas tensões começavam a surgir entre os soldados. A ideia do improviso, que havia sido tão bem sucedida, agora gerava debates acalorados. Alguns acreditavam que deveria haver uma abordagem mais convencional, enquanto outros defendiam que a criatividade deveria ser abraçada como uma nova forma de combate. Araújo, em sua posição de liderança, teve que mediar essas discussões, tentando manter um equilíbrio entre a inovação e a segurança de seus homens. Enquanto caminhava pelo acampamento, Araújo se deparou com rostos de diferentes origens, cada um trazendo suas próprias perspectivas. Soldados que haviam vivido experiências distintas falavam sobre suas dúvidas e expectativas. Ele percebeu que, em meio a essa diversidade de opiniões, havia uma oportunidade. A discussão sobre métodos não convencionais poderia criar um ambiente mais colaborativo e fortalecido, onde novas ideias poderiam florescer. Enquanto refletia sobre a situação, Araújo começou a planejar. Ele entendeu que a vitória não poderia ser um evento isolado, mas sim o início de uma nova abordagem nas batalhas que viriam. A criatividade e a coragem poderiam, em última análise, ser as armas mais poderosas em seu arsenal. Ele propôs reuniões regulares, onde todos pudessem compartilhar suas ideias e experiências. O objetivo não era apenas discutir estratégias de combate, mas também construir um senso de comunidade e camaradagem entre os soldados. Assim, enquanto a poeira da batalha se assentava, Araújo compreendeu que aquele momento desafiador fora apenas o início de uma nova era, onde a colaboração e a inovação se tornariam essenciais para a sobrevivência e o sucesso de seus homens. Ele estava determinado a transformar a vitória conquistada em um legado de criatividade e união, garantindo que suas lições não fossem apenas lembradas, mas incorporadas em cada passo que dessem adiante. Nos dias que se seguiram à ofensiva, Araújo notou como a vitória trouxe um novo ânimo às suas tropas. O acampamento, antes marcado por um clima de desespero, agora pulsava com energia renovada. Soldados trocavam histórias sobre a eficácia das garrafas incendiárias, e Araújo percebeu que a ideia improvisada havia se transformado em um símbolo de resistência. Em uma das reuniões organizadas por Araújo, os soldados se sentaram em círculo ao redor de uma fogueira, repletos de sorrisos e camaradagem. O cabo Carlos começou a compartilhar sua experiência na confecção das garrafas, explicando como cada elemento, vidro, óleo e trapos, se combinava para criar uma arma eficaz. Oliveira, que tinha habilidade com fogo, acrescentou dicas sobre maximizar o impacto de cada lançamento. "Precisamos fazer mais", disse Ferreira, o jovem entusiasta. "Se conseguimos isso com garrafas, imagine o que mais poderíamos inventar." Sua frase provocou um murmúrio de concordância. Araújo, ouvindo as sugestões, sentiu uma onda de esperança. "Vamos usar essa criatividade a nosso favor", declarou. "Quero que cada um traga ideias para a próxima reunião. O que podemos fazer para melhorar nossas chances?" As discussões seguintes foram ricas em sugestões. Soldados de diferentes origens começaram a compartilhar experiências e conhecimentos. O engenheiro da equipe trouxe a ideia de usar materiais disponíveis para criar armadilhas. Outro soldado, que era cozinheiro,
Sugeriu uma nova mistura que poderia aumentar a eficácia das garrafas incendiárias. O que começou como um simples improviso se transformou em um processo colaborativo. Araújo viu a unidade entre os soldados crescer. Aquela força coletiva era poderosa. Eles não estavam apenas lutando pela sobrevivência, mas construindo uma nova forma de encarar a guerra. Ele estava determinado a aproveitar esse novo espírito. Na noite seguinte, Araújo organizou uma demonstração. Usando as garrafas incendiárias, os soldados se reuniram em um local seguro. Araújo e Carlos mostraram como lançar as garrafas, enfatizando a precisão e o timing. O brilho das chamas refletia em seus rostos enquanto aprendiam a inovar. Ao final da demonstração, Araújo sentiu satisfação. Aquilo era mais do que uma exibição de força. Era uma celebração da união e da inventividade. Os soldados estavam mais confiantes e prontos para enfrentar os desafios que viriam. O verdadeiro valor não estava apenas nas garrafas incendiárias, mas na transformação que ocorreu dentro deles. O acampamento tornou-se um espaço de aprendizado e crescimento. Araújo observava seus homens se tornarem não apenas soldados, mas também inventores, cada um trazendo uma contribuição única. A chama da criatividade continuava a arder, iluminando o caminho para os desafios que ainda estavam por vir. Araújo sabia que, enquanto continuassem a trabalhar juntos, teriam a chance de mudar o curso da história. A guerra ainda estava longe de acabar, mas a equipe unida e criativa estava pronta para enfrentar o que viesse. À medida que os dias se transformavam em semanas, a euforia da vitória inicial começou a se misturar com novas tensões no acampamento. Araújo, embora animado com a criatividade e a união que surgiram entre os soldados, começou a perceber que as ideias improvisadas também geravam conflitos. O espírito de camaradagem que antes reinava, agora se via desafiado por diferentes opiniões sobre como proceder nas próximas batalhas. Os debates sobre a eficácia das garrafas incendiárias começaram a crescer. Enquanto alguns soldados defendiam a continuidade da estratégia improvisada, outros questionavam sua segurança e confiabilidade. Aqueles que eram mais cautelosos argumentavam que confiar em soluções não convencionais poderia levar a consequências desastrosas. As discussões tornaram-se acaloradas, com vozes se elevando e opiniões se chocando. Araújo, em sua posição de liderança, sabia que precisava agir para mediar essas tensões. Ele convocou uma reunião onde todos poderiam se expressar livremente. Precisamos de um espaço seguro para discutir nossas ideias, disse ele, olhando para as faces ansiosas dos soldados. Apenas juntos podemos encontrar um caminho que respeite as preocupações de todos. Naquela reunião, Araújo incentivou cada um a compartilhar suas opiniões. O soldado Oliveira, preocupado com a segurança, levantou a questão de como as garrafas poderiam ser perigosas em um ambiente de combate. E se as coisas não saírem como planejado? Ele perguntou. Podemos acabar colocando nossas vidas em risco. Outros, como Ferreira, argumentaram que o improviso havia sido uma salvação em um momento crítico e que não deveriam abandonar essa abordagem. Precisamos ser criativos, disse ele. Se abandonarmos essa estratégia, podemos perder a vantagem que conquistamos. Araújo ouviu atentamente, reconhecendo a validade de ambos os lados. Ele fez uma pausa antes de falar, ponderando sobre como unir as opiniões divergentes. A criatividade é vital, mas devemos equilibrá-la com a segurança. Vamos testar nossas novas ideias em um ambiente seguro, longe do combate, para garantir que todos se sintam confortáveis. O objetivo é inovar, mas sem arriscar nossas vidas. A proposta parecia trazer alívio. Os soldados concordaram em realizar simulações para testar as novas invenções, e essa decisão gerou um novo senso de propósito.
Araújo organizou equipes para trabalhar em diferentes experimentos onde poderiam aperfeiçoar tanto as garrafas incendiárias quanto outras abordagens. Enquanto as simulações aconteciam, Araújo percebeu que o processo estava criando um vínculo mais forte entre os soldados. Eles não apenas discutiam sobre estratégias, mas também trabalhavam juntos para encontrar soluções. O engenheiro da equipe fez um rascunho de uma nova armadilha, e cada um entrava com suas experiências e conhecimentos para contribuir. Araújo viu como a colaboração estava se aprofundando e a tensão começou a ser substituída por camaradagem. Contudo, a dureza da guerra ainda pairava no ar. Araújo sabia que, apesar do espírito inovador e da crescente união, a realidade do combate era implacável. As simulações trouxeram um alívio temporário, mas ele não podia esquecer que cada batalha poderia resultar em perdas. O peso da responsabilidade sobre seus ombros permanecia. Ele precisava continuar a unir seus homens, não apenas para enfrentar os desafios do campo de batalha, mas também para manter a esperança viva em seus corações. Enquanto os testes prosseguiam e novas estratégias eram desenvolvidas, Araújo se lembrou de que a guerra não era apenas feita de armas e táticas, mas também da força do espírito humano. Em cada soldado havia uma chama que, apesar das dificuldades, ardia intensamente. E assim, ele se comprometeu a nutrir essa chama, sabendo que a verdadeira vitória não viria apenas pela força, mas pela união e pela criatividade em tempos de crise. Após semanas de treinamento e planejamento, Araújo sentia que o acampamento estava pronto para enfrentar novos desafios. A união e a criatividade dos soldados haviam crescido, mas ele sabia que a luta ainda não havia terminado. O próximo ataque estava marcado para uma região estratégica e, embora as expectativas fossem altas, Araújo não podia ignorar o custo humano que a guerra já impusera sobre eles. Durante uma reunião, Araújo enfatizou a importância de preservar vidas e construir um legado. O que conquistamos até agora não é apenas sobre vencer batalhas, mas sobre honrar aqueles que se sacrificaram, disse ele, olhando nos olhos de seus homens. Enquanto falava, recordações de camaradas perdidos surgiram em sua mente, cada um representando uma vida interrompida. Essa dor era um fardo que ele carregava com dignidade. No dia da ofensiva, a atmosfera estava carregada de expectativa e tensão. Araújo respirou fundo e se lembrou das palavras que havia compartilhado com sua equipe. A luta era por mais do que apenas vitória. Ao dar o sinal para os soldados se moverem, ele viu a determinação refletida nos rostos de seus homens. Quando avançaram, a estratégia de garrafas incendiárias começou a dar frutos. As chamas dançavam nos bunkers inimigos e a surpresa tomou conta deles. Contudo, à medida que a batalha se intensificava, Araújo percebeu um contra-ataque feroz inimigo. A pressão aumentou. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Com a adrenalina à flor da pele, Araújo gritou ordens, coordenando seus homens para se reagruparem e usarem as armadilhas que haviam inventado. O tempo parecia se arrastar enquanto ele lutava para manter a situação sob controle. Lembrando-se da importância da colaboração que haviam cultivado, ele incentivou seus soldados a não desistirem. Os esforços da equipe começaram a surtir efeito. A união entre eles, aliada à criatividade, estava superando os desafios. A linha inimiga foi finalmente quebrada e um grito de vitória ecoou entre os soldados. Araújo sentiu uma onda de alívio e emoção ao perceber que, apesar das dificuldades, haviam conseguido triunfar. Entretanto, mesmo em meio à vitória, Araújo sentiu o peso das perdas inevitáveis. Cada batalha deixaria cicatrizes, mas ele tinha certeza de que a união, a criatividade e a coragem poderiam levar seus homens a um futuro melhor. Enquanto a poeira da batalha se assentava, Araújo fez uma promessa silenciosa.
Ele honraria a memória de seus amigos caídos e lutaria não apenas por vitórias, mas por um legado de esperança e coragem. A verdadeira vitória não era somente sobre derrotar inimigos, mas sim sobre construir um mundo onde seus homens pudessem viver em paz. Juntos, eles continuariam a enfrentar os desafios que a guerra lhes impunha, sempre com a determinação de transformar dor em força,